Amém, meus irmãos. Queridos, eu creio que nós estamos diante de um assunto, um dos assuntos mais sérios que nós estamos vivendo nesse século 21. E eu quero aqui, vou trazer o terceiro tópico e também quero trazer a conclusão. E quero chamar a atenção, e eu dou graças a Deus de que os casais novos desta igreja, e há tempos, tenho o prazer de desfrutar do que nós estamos ensinando aqui, do que nós já ensinamos há tempos atrás. Eu vou pedir para passar um vídeo aqui, para dar aqui já uma conclusão do que já foi ministrado até aqui. Quero que você preste atenção nesse vídeo. É um vídeo familiar, um vídeo meu, um vídeo de arquivo pessoal. Um vídeo de arquivo pessoal. Um pequeno vídeo de 1 minuto, mais um vídeo de arquivo pessoal, para que vocês vejam aqui algo muito importante do que já foi falado aqui para vocês relativamente à família. E uma coisa importante sabermos que o cuidado da família, do casal, não é depois. Já está aí. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aí está a minha netinha com o pai. Órfão, para a viúva, para necessitado, ó Pai querido. Que o Senhor possa prover sobre eles também o pão de cada dia, meu Deus. Nós clamamos a Ti neste momento por cada pastor. Uma criança de 2 anos na mesa. Que o Senhor possa prover sobre eles também o pão de cada buscando dia. Nós clamamos a Ti neste momento a Deus. O pão de cada dia, meu Deus. Nós clamamos a Ti neste pão de cada dia, meu Deus. Nós clamamos a Ti neste. Agora o John, o mais novo, olha o pai. Deus fez o homem e a mulher, Adão. Já sendo, olha o olhinho dele vidrado, 1 mesinho só de idade. Mas o pai já está fazendo o quê? Lendo a Bíblia. O primeiro presente que eu dei para os meus filhos foi a Bíblia. Primeiro presente que eu dei para os meus netos também foi a Bíblia. Que o Senhor possa prover sobre eles também o pão de cada dia. E aqui está algo que é preciso que nós entendamos, que o cuidado que nós temos que ter com a nossa família é de base. Não é depois que cresce. Não é você deixar os seus filhos em casa e vir para a igreja. Aí eu tenho que ir porque eu tenho responsabilidade na igreja. Eu sei que tem muita gente me ouvindo. Quero que coloque aquela câmera central aqui. Faz favor. Tem muita gente que está negligenciando o que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus está nos ortogando. Eu não sei se ouviram aí, Samuel, a questão da câmera principal. Eu quero aqui falar com os nossos irmãos, também internautas, trazer para vocês que é necessário que entendamos que se não começar da base, depois é só chorar. Depois é só lamentar. Depois é só tentar corrigir o que seria mais fácil você cuidar disso de base. Eu trouxe aqui esse pequeno vídeo de arquivo pessoal, porque pela misericórdia de Deus, eu posso desfrutar dos meus filhos na casa de Deus, porque eu criei eles de base. Não foi deixar para corrigir depois que estivesse grande. De base, fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Vocês viram aqui o Samuel lendo por John. O que uma criança de 15 dias de nascido entende? O que uma criança de 30 dias está entendendo o pai lendo a Bíblia? Está entendendo, está ouvindo.
está se familiarizando com a palavra, está alimentando da palavra, ainda novinho, molinho, sem saber falar uma palavra, parece não ter entendimento nenhum, mas é assim de base que nós fazemos, e é assim de base que nós temos que fazer para que a nossa família, irmãos, seja bênçãos. Como é que eu terei uma família abençoada? Esse século 21, o secularismo, como foi dito aqui há pouco, irmão, a situação no mundo hoje, as crianças, adolescentes, fumando cigarro eletrônico na escola, na frente dos professores, na frente de todos, os jogos, a internet, e o pai está vendo, a mãe está vendo, irmãos, e não sabe que um dia vai ter que responder para Deus isso, porque Deus nos entrega os nossos filhos molinho, e você não pode fingir de cego que não está vendo, de surdo que não está ouvindo. Você não pode ficar esperando que o mundo crie os seus filhos, que a escola, a creche crie os seus filhos. Deus deu a responsabilidade, foi para os pais. Agora, isso é de base. Mas se você não importa, você vem para a igreja, você não preocupa muito em trazer seus filhos para a igreja. Você não está preocupado da escolinha bíblica para os seus filhos. Agora, na grande festa da gratidão, nós solicitamos para todos os pais escreverem os seus filhos para participar do ADEF Kids dentro da festa da gratidão. São muitas crianças, nós temos mais de 400 crianças dentro da ADEF. E é impossível você fazer uma organização com tantas crianças sem saber se vai comparecer 100 crianças, ou se vai comparecer 300, ou se vai comparecer 200. Você não tem como se programar para isso. Mas aqui foi falado dos pais negligenciar, ser negligentes. Que pais que não estão importando com isso, irmãos. Nem a igreja que quer zelar pelo filho, zelar pela sua casa, zelar pelo ensinamento, os pais acham é ruim, queixam. Tem muito trabalho, tem muita dificuldade, é muita exigência, é isso e é aquilo outro. Só que tem uma coisa: eu durmo em paz como presidente deste ministério, porque nós ensinamos. E todos os pastores da ADEF são ensinados a cuidar, a zelar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Agora, mas se o pai não se importa com isso, o que adianta a igreja fazer todo o esforço? Então, nós, agora na festa da gratidão, quando foi agora, nós temos cerca de 400 crianças. Eu recebi da diretora-geral das nossas crianças um comunicado que somente 100 crianças estavam matriculadas. De 400 e tantas crianças, eu fui obrigado novamente mandar uma outra carta, gastar mais tempo, fazer mais uma carta, fazer mais outro protocolo para mandar para os pastores, para mandar para o superintendente, para os professores, para a igreja de uma forma geral, para se inscrever para participar da escola. Por que isso é importante para nós? Porque é organização. É organização. Eu não posso preparar lanche para 100 crianças e depois vai aparecer 300. Eu não posso também preparar um lanchinho para 300 crianças e depois aparecer 50. Isso é irresponsabilidade. Então, quem é que tem que zelar por isso e fazer por isso? São os pais. Se os pais não trouxer para a igreja, os pais não colocar na direção, o que isso vai acontecer? Isso vai criar filhos de como o mundo cria. E quando crescer, aí hoje nós vemos tantos pais chorando.
Tantos pais em dificuldade, por quê? Porque não levaram os seus filhos de forma correta, porque também não adianta levar seu filho, trazer seu filho para a igreja de forma incorreta, que ele fica também pensando que a igreja é o fim do mundo. Meu Deus, igreja de novo, meu Deus, eu não aguento mais isso, mais um culto, mais um trabalho. E a mãe e o pai belisca a criança, aperta a criança, e a criança fica querendo crescer logo para ficar livre, porque acha que a igreja é uma prisão. Que quer crescer para desaparecer. Não toma o amor pela igreja, pela casa de Deus. E nós temos que aguçar nas nossas crianças, como você viu aqui no quadro agora. Como é que você vê uma criança de 2 anos na mesa dessa forma que você viu agora? Como é que você vê isso? É porque já está sendo interiorizado no coraçãozinho da criança. Quando se coloca a comida na mesa, a criancinha já sabe, já codificou. Comida na mesa é mãozinha assim, olhinho fechado, para falar com o papai do céu. Como uma criança de 2 anos sabe disso? Porque ainda com 1 mês, antes de completar 1 mês, já está o pai lendo a Bíblia para ela dentro de casa. Parece que é perder tempo. Pastor Efson, do jeito que eu criei eles, estão criando seus filhos. Então, a criança vai dormir, aí abre a Bíblia e vai ler a Bíblia para a criança. Parece que é perder tempo, irmão. Mas tem pai que não quer. Ele quer estar na televisão assistindo um jogo, quer estar não sei aonde, joga os telefones para os filhos se criarem. E aí a coisa vai andando. E depois, quando cresce, vai dar problema para a igreja e problema para a sociedade. Escuta isso: problema para a igreja e problema para a sociedade, em vez de ser bênção. Então, queridos, esse trabalho é um trabalho que precisa ser de base. Se não for assim, o Danilo vai se regozijar, a Sara, o Samuel está se regozijando, a Nicole que está aí vai casar muito em breve, e outros jovens que são jovens casais. O Hércules tem ainda o prazer, que tem seus filhos pequenos. O Josué ainda tem esse prazer de fazer o quê? Fazer o que nós ensinamos, que a Bíblia ensina. Não basta somente chegar aqui e falar, irmãos, e depois não cumprir. Ou você só ouvir e não praticar. Então isso é muito sério, irmãos. A família cristã, eu vou dizer para vocês aqui, eu tenho um sonho. Olha o número tão que nós estamos, e olha para quem vai ouvir isso aqui. Eu nunca disse isso aqui em público, o que eu vou dizer aqui. O meu sonho aqui neste prédio, um dos meus sonhos neste imóvel, é fazer uma creche cristã. Fazer uma creche cristã, uma ATL cristã. É uma das coisas, uma ATL cristã. Para que todas as pessoas, crentes e não crentes, podem colocar os seus filhos nessa creche, nesse ATL. Mas elas vão ter que assinar um documento que elas estão colocando os seus filhos em uma ATL cristã, numa creche cristã, que vai ensinar princípios bíblicos para os seus filhos. Você quer, mamãe? Quero. Então aqui é o lugar do seu filhinho se matricular. Matricula aqui. E aí nós vamos implantar a palavra no coração das nossas crianças. Então, meus queridos adefensas, é muito sério o que foi ensinado aqui já até agora. Agora observe aqui uma outra coisa ainda muito séria, é o terceiro tópico: o cuidado contra a filosofia mundana e a pornografia. É o terceiro tópico. Aqui nós falamos sobre a questão da importância dos pais com os seus filhos, a importância das crianças ser nelas inculcada a palavra de Deus, entre o primeiro tópico e o segundo tópico, trazendo uma ênfase maior nesse sentido, as nossas crianças pré-adolescentes. Agora, o terceiro tópico vai falar do cuidado contra a filosofia mundana. Irmão, a filosofia deste mundo
é uma coisa que é uma aberração do século. Porque para este mundo, querida, a filosofia deste mundo, as crianças escolhem o seu sexo quando crescer. E isso está dentro da escola, está na televisão, está no TikTok, está no Facebook, está no Instagram. E seu filho está passeando por lá. O maior tempo que ele gasta não é com você. O maior tempo que ele passa é na creche ou na escola. O maior tempo que ele passa é no telefone e é nas redes sociais. Então você tem pouco domínio sobre o seu filho. E a filosofia deste mundo é justamente levar a família a ser destruída. A família a ser destruída. Porque tudo que Deus construiu, o diabo quer destruir, quer desconstruir. Por isso que vale a pena você vir para a igreja. Porque é uma coisa interessante, irmãos, é o hábito. Quando você se habitua com algo, habitua os seus filhos com algo, ele está habituado com isso, aquilo se interioriza. Eu contei aqui um exemplo um dia, quando hoje o pastor Jefferson tinha 16 anos, e aqui nesta igreja nós estávamos tendo um trabalho de jovens, porque eu passava o dia todo aqui com jovens, em consagração. Quando eu fui o primeiro pastor que pastoreava aqui, eu passava o dia todo com jovens. Tinha um feriado, eu chamava um jovem, vinha para cá. Eu colocava eles para decorar o capítulo inteiro da Bíblia. Eu trabalhava com eles, eu ensinava eles. Eu passava a noite com jovens aqui orando. E o Roger, o Jefferson, a Mayla, a Samara, uma boa parte também Samuel, deste tempo, e também pré-adolescente na época, a Nicole, e outros jovens que hoje já são pastores, pastor Jonatas, e outros que estão na obra de Deus, espalhados por aí. Nós tínhamos aqui uma noite, passava com os jovens orando, e dava oportunidade para os jovens também dar a palavra. E o Jefferson disse uma coisa aqui que até hoje eu não esqueci, quando ele tinha 16 anos. Era de madrugada, ele recebeu a oportunidade, era aquele menino ainda tímido, tocava, mas não era esse pregador que é hoje, esse pastor que é. E ele disse assim para os jovens que estavam ali, e alguns adultos também. Ele disse assim: imagine, eu estava imaginando, ele contando, 4 horas da manhã era isso. Ele disse: eu estava imaginando uma coisa, se não existisse igreja, o que seria de mim? Olha a conversa de um adolescente de 16 anos. Ele disse que parou um dia para pensar assim: imagina se não existisse igreja, o que seria da minha vida? Porque no shopping, ele falando, no shopping é um prazer, rapidamente enjoa. Vai para lá, daqui a pouco, 1 hora, você já quer ir embora. Para a praia é a mesma coisa. Mas a igreja é um negócio contínuo que a gente não enjoa. E se não existisse igreja, bom, o que seria? Para onde é que eu ia? O que eu ia fazer da minha vida? Mas por que isso? Sabe por quê, irmãos? Isso porque foi interiorizado dentro dele. Passou a se fazer parte dele. Está interiorizado, está encarnado. Faz parte da vida dele como se fosse um braço, como se fosse uma perna, como se fosse um telefone para você hoje. Se você sair de casa e esquecer o telefone e já andou 5 km, você volta para trás para buscar. Parece que está faltando algo de você. Isso já não acontece comigo, sabia? Isso não acontece comigo, porque o telefone não faz parte do meu hábito. Eu não estou habituado. Cegueira com rede social, com Facebook, com Instagram, com isso e com aquilo. Isso não está encarnado em mim. Então, às vezes eu esqueço o telefone em casa. É a mesma coisa que eu nem esqueci. Esqueci, porque não faz parte de mim, não está grudado em mim. Então, o celular hoje faz parte dessa filosofia do ano 2026, do século 21. É algo que já faz parte das pessoas, não tem como você desagarrar. É uma coisa que já faz parte de você. Então eles estão tentando familiarizar
o smartphone, para que você fique grudado nele. Inclusive existe até um relógio já, que eu nem me adaptei para isso, que eu nem quis isso, não serve para mim, vai jogar dinheiro fora. Existe até um relógio que já fica agarrado no seu braço, que você não precisa nem olhar no telefone mais. Qualquer coisinha, já olha no relógio. Não é para olhar a hora, é para olhar quem mandou a mensagem, quem colocou gosto no Instagram, quem foi isso, já está grudado no corpo. Já faz parte da pessoa. É uma filosofia mundana que está hoje agarrada nas pessoas. Só, queridos, que a filosofia que tem que estar agarrada em nós é Deus, é a casa de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer parte de nós. Nós temos que sentir fome da palavra, desejo da palavra, querer da palavra. E isso vai fazer com que a nossa vida familiar, irmãos, ela move de uma forma extraordinária. Nós estamos vendo hoje lares cristãos que não têm paz. Escute, irmão, lares cristãos que não têm paz. Você sabe o que isso significa? Isso significa que Deus não está lá. Nós estamos falando da família do século 21. E nós estamos falando sobre o ataque da família. Se a família, pessoas não sentem paz dentro da sua própria casa. Por quê? Porque ali não é o quê? Um pedacinho do céu. A nossa casa, irmão, tem que ser uma extensão da igreja. No seu lar, tem que ser a extensão da igreja. Por isso que tem que, se você que é mulher, geralmente as mulheres que têm os seus esposos que não são crentes, ou que têm os seus esposos com mais dificuldades na igreja, o que a mulher tem que fazer? É um papel do homem, mas se o homem não toma essa parte, a mulher tem que fazer dentro de casa. Porque a mulher sábia, ela destrói a sua casa, não é? A mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. Edifica a casa porque ela cuida dos filhos, ela sabe cuidar, ela implanta Jesus no coração dos filhos, ela está preocupada com isso, e isso faz com que a sua família cresça saudável. Parece ser cansado, irmão, mas não é. Arruma seus filhos, brigue com eles, coloca eles no jeito, coloca para arrumar. Tal horas eu quero todo mundo pronto, porque nós temos que ir para a igreja. E aí você vai criando isso, depois vai fazer parte. Agora, isso só vai fazer parte do seu filho se for criado assim. Se não for criado assim, aí vai ser debaixo dos empurrão e dos tapas e dos pescotapa. E não vai. Quando completar a idade, ele vai dizer assim, ó, velho, cabelo branco, que é lá que você já vai estar, velha, cabelo branco, tchau, beijinho, porque o meu rumo é outro. Eu estou cansado desse negócio de igreja. Eu estou cansado desse negócio de pastor. Eu estou cansado desse negócio de ficar sendo dominado por igreja. Então o diabo vai colocar isso na mente deles. Por quê? Porque eles não tiveram gosto de viver em família na igreja. Porque o pai e a mãe negligenciaram os seus filhos. Não ensinaram como a palavra de Deus nos diz. O cuidado contra essa filosofia mundana e a pornografia, queridos, uma coisa que está realmente trazendo um grande transtorno. É preciso que nós voltemos para a palavra e que nós coloquemos os nossos adolescentes, os nossos jovens para a palavra de Deus. Porque a pornografia está aí solto. Muita coisa boa você não pode fazer na internet, mas a pornografia está aberta para todos. E se nós não tivermos cuidado como pais, e você que é jovem, que está aqui, ou adolescente, ou pré-adolescente, se você não tiver cuidado de implantar a palavra de Deus dentro da sua vida, você vai enveredar pelo caminho da pornografia. Você não vai ter namoro saudável. Se você não tiver namoro saudável, você não vai ter casamento saudável. Se o seu casamento for ferido, e se você não implantar Deus na sua vida, se os jovens não colocar Deus em sua vida, colocar prioridade em Deus na sua vida, se não se reservar para o casamento, então você está dizendo o seguinte: olha, quando eu tiver filhos, eu quero que a minha filha, eu quero que os meus filhos também façam a mesma coisa que eu estou fazendo. Não tenha casamento saudável, não tenha namoro saudável. Como que está sendo o namoro cristão, irmãos?
Você que é cristão, que está me ouvindo, está pela internet, ou você que está... Como é o seu namoro? Como é você nas redes sociais? O que você olha? O que você observa quando você está só? O que você está de olho lá? Então, é uma forma de nós refletirmos. Porque se você já é jovem, está na casa de Deus, e se você não se purifica a sua vida para Deus, não implanta a palavra de Deus no seu coração, na sua alma, certamente você não vai ter família estruturada, casamento estruturado. E a moça que quer ter uma vida estruturada, ela é bonitinha, ela é cuidadosa, é filha de crente, é crente também, serve a Deus direitinho, mas depois quer casar com uma pessoa que não tem compromisso com Deus. O que ela está dizendo? Eu quero ter problema no meu casamento. Porque ela ama a igreja, ela ama estar na igreja, ela quer fazer a obra de Deus, mas se ela casou com um homem que não gosta da igreja, não gosta da palavra de Deus, não gosta de Deus, porque não gostar também de Deus, se não gosta da igreja, não gosta da palavra de Deus, não gosta da Bíblia, não gosta de Deus, então vai ter problema, vai ter dificuldade. Se as conversas, os papos são papos que não agradam a Deus, se as redes sociais são redes sociais que ele entra ou que ela entra que não agrada a Deus, vai ter problemas futuros. E isso, irmãos, que nós estamos dizendo aqui, são coisas que ficam para a eternidade. Porque Deus não nos chamou para criar, Deus não nos chamou para criar bandidos, Deus não nos chamou para criar prostitutas, Deus não nos chamou para criar adúlteros, Deus não nos chamou para criar usuários de drogas, Deus não nos chamou para criar traficantes. Quer que eu conte para você? Eu vou contar. Hoje é o tema: os ataques do diabo contra a família do século 21, sobre ataques. Uma certa mãe cristã, uma mulher de Deus, na casa de Deus, seu pai também, seu marido também na igreja, teve um filho, mas tudo que o filho fazia, eles aprovavam. Era aquele maior cuidado com o filho, aquele maior cuidado com o filho. Eles não tinham cuidado com o filho na casa de Deus, eles tinham cuidado com o filho para com o filho. Tudo que o filho queria, ela dava. Tudo que o filho desejava, dava. E o filho foi crescendo assim, com o pai desleixado, dando tudo. Quando o filho chegava com uma coisa dentro de casa, começou a ir para a escola, chegava com uma coisa dentro de casa, a mãe olhava aquilo e fazia vista grossa. E esse menino foi criado assim. Olha que testemunho. E esse filho foi crescendo assim, foi crescendo assim, foi crescendo assim, passando a mão na cabeça, pela mãe e pelo pai, e o menino foi crescendo, e de vez em quando chegava com uma coisa dentro de casa, a mãe não perguntava por quê, ou perguntava, e o pai ele dizia o que era, inventava alguma coisa, o pai aceitava. Quando o Efson tinha 5 anos de idade, ele estava na escola, e ele chegou com uma massinha em casa, aquela massinha de modelar. Chegou em casa com a massinha de modelar. Quando ele chegou com a massinha de modelar, chegou com a massinha na mão. Eu disse: o que é isso? Ele disse: a massinha de modelar. Eu disse: isso não é da escola? Ele disse: é da escola, mas a professora deixou eu trazer. Eu disse: não, volta, entra no carro agora. Em cima da bucha, eu levei ele, voltei com ele para a escola. Ele começou a chorar dentro do carro. Foi a professora que me deu, para me trazer. Eu disse: cala. 5 anos. Eu vou voltar, porque isso aí não foi eu que comprei para você. Isso não pertence a você. Mas uma massinha que a professora me deu. Eu fui lá da escola. Aí quando eu chego lá chorando, a diretora veio correndo, a professora, para saber por que ele estava chorando, se tinha acontecido alguma coisa, que mal a gente ia sair, já estava voltando de novo. Aí ele chegou para devolver a massa, aí a professora disse: não, pai, eu esqueci de falar, foi nós é que demos.
para ele levar a massinha para casa, para ele fazer modelação em casa. Foi nós que demos. Então, aí a professora comprovou que foi ela que tinha dado. Mas ficou a lição para o menino na mente dele, no coração dele registrado: se eu levar alguma coisa para minha casa que meu pai não me deu, ou que seja de alguém, vai ter problema. O primeiro episódio ficou registrado na mente dele. Compreenderam? Quando ele tinha 8 anos de idade, olha que eu estou contando exemplo do que nós estamos vivendo. 8 anos de idade, veio um tio meu do Brasil, veio um tio meu lá para nossa cidade de Minas Gerais, lá a cidade do Piqui do pastor Sidney. Veio para a minha cidade, e esse tio meu rico pegou todos os sobrinhos, e levou para tomar sorvete. Ele saiu catando todos os sobrinhos. Aí pediu para levar o meu também. Eu disse: não dá. Vesti uma roupinha bonitinha nele e olha, comporte, tá bem? E ele foi, entendeu, naquela maior alegria com o tio. E mais uns 10 sobrinhos. Saiu para tomar sorvete, e saiu para passear na praça, e saiu com o tio. Quando eles tomaram sorvete, tomaram tudo e brincaram e teve com o tio, quando foi por último, o tio arrancou do bolso notas de 10 reais naquela época, que é como se fosse 100 reais hoje, e deu para cada um, foi dando para os meninos. Quando fazia assim para dar o menino já pegava antes de qualquer coisa, e saiu dando para um, dando para outro. Quando chegou na hora de Jefferson, ele disse: toma, meu filho, é para você, presente que o tio está dando. Ele não aceitou. E ele pelejou, e antes de entregar os outros já tomava da mão. Disse: que menino faminto por dinheiro. Mas quando chegou na vez dele, ele não pegou o dinheiro. Aí, tá bom. O meu tio depois veio me perguntar: que doutrina é essa que você ensinou ao seu menino? E me contou o episódio. Porque é ensinado dentro de casa, irmãos, princípios. Não ser amante a essas coisas. E meu tio ficou assustado pela atitude dos outros e assustado ainda mais pela atitude dele. Então, quem é que faz isso, irmãos? A família cristã. Ela trabalha, ela luta para criar o seu filho de conformidade à palavra de Deus. Agora aquela mãe, que eu vou voltar, porque você acha que eu esqueci, mas eu dei aqui para você entender o que é criar o seu filho no caminho. Quando aquele menino cresceu, irmãos, ele cresceu de todo jeito, como você sabe. E depois esse menino, que já era um rapaz formado, virou um grande bandido. E a mãe era do círculo de oração, a mãe orava, e oh meu Deus, meu filho, e pedia oração. E o filho no mundo das drogas, traficante, ladrão, e no mundão. E ela clamando a Deus, orando a Deus. Irmão, para que orar? Tem oração, irmãos, que não tem resposta não. Sabe por quê? Negligência. Tem pessoas que vai sofrer a dor. Eu já contei para vocês aqui um episódio de uma pessoa que viajou, pegou um avião e viajou para falar comigo, que estava com um problema com suas 3 filhas. E eu, em primeiro lugar, a última filha com 15 anos fugiu com um gringo. Uma família crente, irmão. Fugiu com um homem que a gente não sabe a língua dele, e ele não sabe a língua da gente. E essa menina linda de 15 anos fugiu com um gringo. Um homem com um cacai nas costas fugiu com ele. E eu fui perguntar a ele: como foi que você criou essas meninas? Ele foi me contar: pastor, a minha vida foi trabalhar e dar tudo para eles. Trabalhar e dar tudo para eles. Eu fui um pai ausente, como o senhor está dizendo. Eu disse: pois é, meu filho, agora está o resultado. Então agora chegou a hora da sua colheita, filho. Ele chorou para a mesa molhar, porque ele veio instruído falar comigo, diz: aquele passou a ter uma solução para mim. Eu dei a solução para ele logo, o diagnóstico, por que estava acontecendo aquilo. Ah, meu Deus, é Deus. Meu irmão, Deus não, é você que negligenciou.
Quantos bandidos estão na cadeia? Quantos assassinos? Quantos criminosos? Quantos traficantes? Quem são essas pessoas? Pasme que vocês vão lá, que tem cheio de filho de crente, irmão, desviado do evangelho, tatuado, todo riscado, cheio de bala, um sem orelha porque o tiro já cortou a orelha. Aí a mãe, olhe para cá, está orando, buscando, pedindo a Deus misericórdia e compaixão, criou esse filho dessa forma. Aí nesse país tinha pena de morte para pessoa muito perigoso, e o filho dela se tornou muito perigoso e foi para a cadeira elétrica morrer para pagar os seus danos. Aí aquele filho monstruoso diz assim: eu posso fazer um pedido antes de me matarem, de ir para a cadeira de rodas? Não, pode. Ele disse: eu gostaria de ver a minha mãe. Gostaria de ver a minha mãe antes. Vocês podem trazer a minha mãe? Ele disse: pode. Aí na semana da morte dele, trouxeram a mãe dele. Minha mãe chorosa daquela situação, e foi ter com o filho. E aquele homem chegou para dar um beijo na mãe e saiu com o nariz da mãe na boca. E diz assim: a senhora nunca vai esquecer essa marca que vai ficar no seu rosto, porque hoje eu estou indo, estou morrendo, porque a senhora nunca me corrigiu. A senhora passou a mão na minha cabeça o tempo todo, e a senhora é culpada. Eu estou morrendo, mas a senhora vai ficar com essa marca para a senhora entender que essa tragédia da minha vida a senhora faz parte. Eu perco a vida, mas a senhora perde o nariz. Irmãos, isso é doloroso ouvir isso. É doloroso ouvir isso. Mas isso pode ser um exemplo de que nós possamos investir tempo nos nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. Traga doente, traga chorando, traga sem querer, traga com muito trabalho, com muita dificuldade. No futuro vai valer a pena. Jovens, tenham um namoro decente. Cuidado com o que vocês veem na internet. Cuidado com o que vocês olham. Cuidado com a pornografia. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Se por acaso existe filhos que não tiveram o cuidado dos pais e que não está interiorizado isso dentro de você, por amor à sua vida e por amor à família que você vai estar formando, ou à família que você já formou, e por amor à sua alma, cuide de você, cuide da sua família, cuide do seu lar. Todas as vezes que nós vamos apresentar uma criança, eu paro o culto, eu abro um parêntese no culto e digo: chegamos num momento importante, e nós damos instrução para os pais, e a igreja está ouvindo a instrução. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Que Deus assim possa nos abençoar, irmãos, e que o nosso lar possa ser uma bênção para Deus, e que você tenha um lar abençoado. Deixe a preguiça, deixa o acomodismo, e venha estar na presença de Deus. Seja pelo menos um exemplo, porque certamente Deus irá abençoar a sua família. Eu vou dizer uma coisa para você, muito interessante. Eu me amarro muito em Noé.
Noé foi um pregador que não ganhou nenhuma alma. Como é que, pastor, que o senhor se amarra em um pregador que pregou dezenas e dezenas de anos? Ele pregou, não ganhou uma alma. Como é que o senhor se apaixona e se amarra por homem desse? Sabe por que eu me apaixono e me amarro por homem desse? Porque ele conseguiu ganhar a sua família. Ele não ganhou ninguém de fora, porque ganhar alguém de fora é até fácil. Agora ganhar alguém de dentro. Então Noé, ele não ganhou ninguém lá de fora. Mas só que tem uma coisa: no momento de entrar na arca, toda a sua família entrou. Toda a sua família entrou. Inclusive aqueles que iriam fazer parte da vida dele, entrou também na arca. Por quê? Porque Noé era um homem de Deus e criava os seus filhos no temor do Senhor. E quando ninguém acreditava nele, porque era difícil acreditar, os seus filhos acreditou. Fique de pé e vamos orar.